Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui do canal Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a clicar no sininho, dar seu like, comentar os vídeos, me ajudar a divulgar este canal de luz. Chegamos agora ao capítulo número 2 do livro Autodescobrimento, uma busca interior, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito da benfeitora Joana de Ângeles. Capítulo número 2, item número 1. Lembrando que estamos estudando item a item para que possa o nosso estudo ficar mais completo e assim também não se tornar tão longo os nossos vídeos e se tornar mais prático de interagirmos dentro deste estudo, certo? E nos diz o primeiro item, o pensamento. Os psicólogos organicistas estabeleceram, categóricos, que o pensamento é a exteriorização do cérebro, já que não existe função sem órgão. Todavia, toda e qualquer manifestação funcional procede, segundo eles, de órgãos que a elaboram. Compreendendo e respeitando a conceituação, anuímos com o conteúdo, não, porém, com a forma de que se reveste a tese. Certamente há órgãos geradores de fenômenos que se apresentam na esfera física, embora não necessariamente materiais. Considerando as ondas de vária constituição elétrica, magnética, curta, ultracurta, larga, etc., conduzindo mensagens de diferentes teores, incontestáveis, porque captadas e utilizadas para as comunicações, observamos que ocorrência semelhante se dá com os raios X, que passaram das aplicações mais simples e, graças às ondas curtas, às ultrassonografias, às tomografias, às complexas técnicas de diagnósticos pelo poder de penetração dos mesmos nas intimidades do organismo, desvelando as intrincadas malhas da organização microscópica da aparelhagem física, estabelecendo os parâmetros da saúde e da doença, que podem ser computados e os seus paradigmas fixados a benefício geral. Então, nessa primeira parte, Joana vem nos dizer, estabelecer a questão do pensamento, né? Que torna-se uma exteriorização do cérebro, como ela mesma diz, né? Uma manifestação, né? Compreendendo isso também e considerando que existem vários tipos de constituições, vários tipos de mensagens que são exteriorizadas, mensagens e transmissões magnéticas curtas, como ela mesma coloca aqui, que podem ser captadas e transmitidas assim, desta forma. E continuando, Joana nos diz, no que concerne ao ser biológico, não se pode seguramente afirmar que seja apenas a massa com que se apresenta e, se o fizer, estar-se-á infirmando a realidade da energia e dos seus campos, nos quais se aglutinam as micropartículas que constituem os conglomerados atômicos e, por sua vez, orgânicos, resultando no conjunto que é o corpo, conforme a constituição perispiritual de que se utiliza, em razão da programação moral a que se submete o espírito no seu processo de evolução. Desse modo, o pensamento não procede do cérebro. Este tem a função orgânica de registrá-lo e, vestindo-o de palavras, externá-lo, como por intermédio da arte nas suas incontáveis apresentações. O pensamento é a exteriorização da mente, que independe da matéria e, por sua vez, é originada do espírito. O espírito possui a faculdade mental que expressa o pensamento em todas as direções, utilizando-se do cérebro humano para comunicar suas ideias com as demais pessoas. Por isso mesmo, analisando, o professor Mira e Lopes
estabeleceu uma linha de progressão na escala estequiogenética, obedecendo à visão organicista, que, apesar disso, não foge à realidade espiritual, necessitando-se somente da elasticidade mental para atravessar a ponte de ligação entre uma e outra concepção. Segundo o emérito mestre, a primeira expressão do pensamento, fase inicial do processo da evolução orgânica e mental, é o primeiro no qual a linguagem se apresenta de forma instintiva, sensorial, sem a comunicação intelectiva de natureza verbal e clara. Então aqui Joana vem nos esclarecer e nos trazer que o pensamento é essa exteriorização, porque quem pensa é o espírito, nosso campo mental, que se encontra no espírito. E como estamos aqui revestidos por o perispírito, nosso espírito pensando irradia essas ondas mentais, essas ondas vibracionais sobre o perispírito e, consequentemente, ao nosso corpo físico. Então, desta forma, quem pensa é o espírito, mas quem sofre as consequências de um pensamento ruim, muitas vezes transformando-o em forma de doença, o corpo físico, mas adoece junto o espírito, certo? Então, continuando. Graças às heranças genéticas, ao processo de crescimento filogenético e aos fatores mesológicos sociais, o ser passa para o pré-mágico, no qual a fantasia se apresenta em forma de imaginação rica de mitos que se originam do medo, nas aspirações do equilíbrio, do prazer, períodos da caverna, da palafita, para dar início aos cultos, através dos sacrifícios humanos, como forma de aplacar a ira, a fúria dos elementos cruéis, os deuses da vingança, da inveja, do ódio, que lhe pareciam governar a vida, a natureza e o destino. Naturalmente, mais tarde, veio o período mágico que se instalou na era agrária, dando origem às grandes civilizações do passado, com toda a concepção politeísta inspirada nos fenômenos que se enriqueciam de ideias mitológicas, muitas das quais, na tragédia grega, oferecem campo para as admiráveis interpretações psicanalíticas. A próxima fase foi a de natureza egocêntrica, caracterizada pela ambição de ser o alvo central de tudo que passa a girar em torno do seu interesse, do ego, em detrimento da coletividade na qual ocorre na criança. É inevitável o processo de crescimento mental e o pensamento fácil e lógico, entendendo a realidade concreta da vida, os fenômenos e suas leis, interpretando o abstrato de maneira fecunda e raciocinando dentro de diretrizes equilibradas, fundamentadas na razão. A linha de raciocínio lógico exige a formulação de dados que facultam o estabelecimento de fatores para que a harmonia dos conteúdos seja aceita. Então, nós vemos que, de acordo com os progressos que vai sendo desenvolvido no espírito, ele vai percebendo, vai compreendendo de que seus valores não podem mais ser apenas fantasias, de que tudo gira ao meu redor, tudo tem que ser exatamente uma fantasia perfeita, na qual muitas vezes nós idealizamos e sonhamos, mas que a realidade, ela vibra também através de dores, de dificuldades que fazem com que a gente cresça e amadureça, certo? E continua Joana. Na última fase, o pensamento se torna intuitivo, não necessitando de parâmetros racionais, extrapolando o limite dos dados da razão, por expressar-se de forma inusitada, no campo atemporal, viajando, concluímos nós, para a área da paranormalidade, das percepções extrafísicas. Em uma visão espírita do pensamento, a mente plasma no cérebro a ideia, através das multifárias reencarnações, evoluindo o ser espiritual desde simples e ignorante, quando se manifesta por meio do pensamento primitivo, até o momento em que, desenvolvendo todas as potencialidades que nele jazem, estas se desvelam e se fixam nos sutis painéis da sua constituição energética. O mecanismo filogenético é manipulado pela mente
que programa a cerebração, na qual exterioriza o pensamento na próxima reencarnação, tendo por base as conquistas anteriores. À medida que o espírito evolui, o corpo se aprimora, em face das vibrações do perispírito que o organiza e mantém. Nesse segmento, a organização material depende das energias espirituais que necessitam do processo da reencarnação, como a mente precisa do solo para desatar a vida, que nela estua embrionária, e o espermatozoide com o óvulo no reduto próprio para liberar a vida material. Assim, o pensamento que procede da máquina mental recorre ao cérebro a fim de fazer-se entendido no atual estágio de evolução da humanidade. Ocorrerá oportunamente que o pensamento no campo intuitivo se transmitirá de um a outro cérebro telepaticamente, seu impositivo da verbalização da expressão material, como sons, imagens, formas. Disciplinar e edificar o pensamento através da fixação da mente em ideias superiores à vida, do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade, constitui o objetivo moral da reencarnação, de modo que a plenitude, a felicidade sejam uma conquista a ser lograda. Pensar bem é fator de vida que propicia o desenvolvimento e a conquista da vida. Então, assim, o nosso pensamento vai ajudando na nossa evolução, porque na medida que eu me ligo com as coisas do alto e que eu trago a minha evolução, o meu crescimento e o meu fortalecimento, eu vou exteriorizando o certo e o errado e vou vencendo os meus traumas do passado com o crescimento do presente, certo? Então, este foi o nosso estudo de hoje. Te convido a conhecer os estudos anteriores e a permanecer estudando conosco. Um forte abraço e até a próxima.